É claro que foi frustrante. Torcedor vascaíno esperava uma grande vitória ontem diante de um time da Série C, até para dar tranquilidade ao Fernando Diniz no jogo da volta, em poupar alguns titulares, algo que não vai poder acontecer. A nossa equipe ainda está em Maceió e do gramado do estádio Rei Pelé, logo após a partida, Lineker Biondi chama atenção para um detalhe muito importante envolvendo a atual janela de transferências. Durante a entrevista coletiva, Fernando Diniz foi perguntado sobre a prioridade: Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil? Fique nesse vídeo até o final. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Tô deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixo sobre o meu gestor de banca. Não é a casa de apostas, ela valida as informações que você tem recebendo. Tá perdendo dinheiro ali? Tá deixando de ganhar lá? Sabe por quê? Confira, o meu gestor de banca. Sem perda de tempo, já Fernando Diniz falando sobre a prioridade do Vasco, Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. Antes, Lineker Biondi, logo após a partida, ainda no gramado do estádio Rei Pelé, faz um alerta. Atenção à diretoria do Vasco, já tem 30 dias de janela, 20 dessa do mês de julho e 10 do mês de junho, aquela janela que abriu emergencial, né, para clubes que iam disputar ali o Mundial, acabou abrindo para todo mundo e a movimentação é mínima e o torcedor começa a criar um alerta graças a essa morosidade. Contratem jogadores para chegar e vestir a camisa no dia seguinte para jogar. Não adianta trazer jogador que vai ficar meses se recondicionando fisicamente, com dificuldade. A gente vê o Thiago Mendes com muita dificuldade física, né, dentro de campo, então não adianta trazer jogadores sem análise de aspecto de senso de emergência. O senso de emergência tem que acontecer no Vasco e não está acontecendo. Alô, diretoria do Vasco, pelo amor de Deus, a gente está dando voto de confiança, mas vocês precisam trabalhar. Estamos diante de uma janela de transferências e nada está acontecendo. Não adianta economizar e ser eliminado da Copa do Brasil, que vale uma premiação milionária. É melhor se classificar, que a própria Copa do Brasil pode pagar, até no final dela, caso seja campeão, mais de 100 milhões em contratações, porque a premiação máxima da Copa do Brasil ultrapassa 100 milhões. Então a melhor responsabilidade financeira é ganhar dentro de campo, porque o futebol atual, ele te entrega premiações que você pode se reconstruir financeiramente ganhando muito mais fácil do que perdendo. Senso de urgência é o que a gente pede aqui. Eu vou ficando por aqui, vou mostrar para vocês aqui mais um pouquinho do estádio Rei Pelé. Eu tô aqui dentro do gramado e você acompanha essas imagens comigo aqui do campo, né, onde Vasco e CSA e Vasco empataram por 0-0. O Admar Lopes, que foi contratado pelo Vasco, diretor executivo, ainda está na Europa, buscando fechar algumas negociações. Espero que ele retorne ao Brasil com atletas, no plural, contratados. Como disse o Lineker, jogador para entrar no time, vestir a camisa de titular e potencializar essa equipe. Durante a entrevista coletiva, pergunta feita pelo Lineker Biondi ao técnico Fernando Diniz: qual será a prioridade do Vasco? Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Vasco tem condição de priorizar o campeonato nesse momento. Eu acho que na condição que a gente está no Campeonato Brasileiro, a gente tem que priorizar agora o jogo do Mirassol. Em termos de uma Mirassol, priorizar o CSA. A gente não tem a mínima chance de colocar a prioridade nessa etapa que a gente tem. Fazer o nosso melhor, os melhores jogadores hoje, os melhores jogadores no sábado e depois os melhores na quinta-feira, e assim a gente tem que seguir por hora. Se lá na frente a gente conseguir pontuar bem no brasileiro, a gente vai perto da fase decisiva e a gente achar que seja importante a gente
poupar alguém para um jogo decisivo, pode ser que aconteça, mas nesse momento não dá para conversar. E logo após a entrevista coletiva, no canal A Hora do Vasco, Lineker Biondi e Edu Canelas falaram sobre o que disse o técnico Fernando Diniz. É uma opinião importante do Lineker. Com todo respeito à equipe do CSA, mas o Vasco é favorito, né? A gente poderia estar poupando no próximo jogo, por exemplo. A gente discutiu essa semana inteira essa possibilidade de poupar para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Jogar fora de casa contra o Mirassol não é fácil, né? É uma equipe que está em ascensão no futebol brasileiro, né? Está jogando bem. E essa sequência de jogos sem vitória incomoda o torcedor, né? Esse empate aqui aproxima o Vasco da classificação, óbvio, não é um empate que o torcedor está satisfeito, mas é um empate que deixa o Vasco muito próximo de se classificar. E, claro, a cabeça do torcedor vem o jogo contra o Operário, daquele contra o Água Santa, né? Mas, enfim, dá para ser campeão da Copa do Brasil? Dá. A Copa do Brasil é Copa, ela proporciona você acordar bem e o Real Madrid acordar mal, né? Aconteceu isso no Mundial de Clubes. O mata-mata é feito para isso. O mata-mata é feito para a gente ter essas variações. Então a Copa proporciona talvez o pior ganhar do melhor, o que menos investe ganhar do que mais investe, o minúsculo ganhar do maiúsculo. Enfim, existem várias possibilidades que a Copa proporciona. Para você ver, o CSA, terceira divisão, 9º colocado da Série C, quase ganhou do Vasco aqui. O jogo estava aberto. O Vasco poderia ganhar, o CSA também. Então, a Copa proporciona isso. O Diniz fala isso na coletiva, né? Não é fácil de jogar aqui. O CRB empatou com o Cruzeiro no Mineirão, o Retrô empatou com o Bahia. É isso, Copa é isso. Então, já que você tem um time limitado, você vai priorizar isso? Ou você vai usar o que você tem de mais ou menos no banco de reservas e jogar a Copa na esperança de acontecer o que aconteceu hoje aqui, o time com a qualidade técnica abaixo, bater de frente com o Vasco? Como o Vasco, com time reserva, pode bater de frente com o Cruzeiro também, já que o CRB foi lá e empatou, o Vasco também pode com o time reserva. É óbvio que o Vasco se aproxima da classificação. Isso é óbvio. São Januário lotado, a equipe do CSA muito limitada, não teremos muitos torcedores do CSA lá, como a gente teve do Vasco aqui. O Vasco se aproxima. Uma vitória simples de 1-0 classifica o Vasco de São Januário. Bom, o Vasco continua em Maceió, a nossa equipe também. Hoje haverá treinamento no CT do CSA à tarde. Amanhã pela manhã, treinamento na parte da manhã e a delegação embarca à tarde para São José do Rio Preto. De lá pega um ônibus, 30 minutos, chega a Mirassol, onde no sábado o Vasco pega a equipe paulista pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.